A obra Investigações sobre o Entendimento Humano, de 1748, de Hume, investiga os limites do conhecimento humano. Trata-se de estudar o entendimento nesta obra a partir do método experimental, que provou o seu valor na área da física, afirmando que o fundamento do nosso saber é a experiência e não a razão. Temos aqui, portanto, o empirismo e não o racionalismo, e que o saber depende em grande parte da crença gerada pela imaginação e pelo hábito. Hume, por meio dessa obra, defende o empirismo cético, que coloca radicalmente em questão as pretensões da metafísica clássica. Saudado por Kant como o Newton do mundo moral, Hume exercerá grande influência sobre a filosofia moderna. Hume define a sua filosofia como o ceticismo mitigado. Enfim, Hume pretende determinar aqui os poderes do entendimento e os seus limites, tratando especialmente de 3 problemas. O primeiro problema é de onde vêm as ideias. O segundo problema é como se forma o nosso conhecimento. E o terceiro é o que nos garante a sua validade. Depois do exame dos materiais do espírito, Hume explica a maneira pela qual o espírito os transforma e fixa o critério que funda o nosso conhecimento. Destacarei agora 4 pontos da obra Investigações de Hume. O primeiro ponto é sobre a origem das nossas ideias, que vem a partir das experiências sensíveis. Analisando o conteúdo de nosso espírito para extrair dele os materiais elementares, Hume enumera 2 categorias de percepções e as distingue a partir do grau de vivacidade. As percepções menos vivas ele chama de ideias, e as percepções mais vivas são as impressões. Então nós temos as percepções, as impressões e as ideias. As impressões são mais vivas que as ideias. Então nós temos um valor dado e um grau de vivacidade bem maior às percepções do que às ideias. As impressões surgem dos sentidos, as sensações, ou da reflexão, o sentimento. Todas as ideias derivam assim das impressões, que são suas cópias ou imagens. Por conseguinte, elas têm por origem a experiência sensível. Como segundo ponto, falarei do papel da imaginação na formação das ideias. O espírito humano não é nada mais do que a coleção das ideias copiadas das impressões. Essas ideias se formam ou pela memória, as ideias simples, ou pela imaginação, as ideias complexas. Essas ideias se formam ou pela memória ou pela imaginação. Pela memória, que reproduz as impressões conservando a sua forma e sua ordem. E aqui nós temos as ideias simples. Ou pela imaginação, que reorganiza as impressões segundo certas regras. E aqui nós temos as ideias complexas. A associação das ideias simples que permite a imaginação inventar novas ideias e forjar o futuro obedece a 3 princípios. O princípio da semelhança, da contiguidade e da causalidade. Como terceiro ponto, falarei sobre a análise da relação de causalidade. A relação de causa e efeito, que o espírito humano admite uma conexão necessária entre 2 fenômenos, o fenômeno da causa e do efeito, e tira do presente conclusões sobre o futuro, é totalmente indemonstrável. Ele não pode ser fundado nem na observação dos fatos, nem nos raciocínios a priori. De onde então vem o princípio da causalidade? Ele resulta do hábito, da experiência do passado. A única explicação para a causalidade, para a relação de causa e efeito, e essa conexão necessária entre esses 2 fenômenos, é a experiência do passado, é o hábito. A associação repetida de 2 fenômenos que nós acompanhamos pela experiência do passado nos leva a esperar que o primeiro fenômeno venha acompanhado com o segundo. Então, nós esperamos que exista esta conexão necessária entre causa e efeito. A relação de causalidade, segundo Hume, não passa de uma crença. Portanto, ela não existe nos fatos. Ela é apenas uma tendência natural do nosso espírito em esperar essa conexão necessária. Ela é uma crença, ela não é um fato. Como quarto e último ponto, falarei sobre os limites do nosso conhecimento. Hume mostra que o nosso conhecimento, quando ele tem relação com os dados dos fatos, ele não tem aqui um fundamento objetivo. Se a experiência nos mostra alguma regularidade no curso da natureza, nada nos permite afirmar que existem leis que permitem o encadeamento necessário entre causa e efeito. Assim, tirando as verdades matemáticas e lógicas, as verdades das ciências naturais, das ciências que têm como base o experimento, elas são verdades que o seu oposto é sempre possível.
para as verdades lógicas e matemáticas, o oposto é impossível. Portanto, elas partem aqui da necessidade, essas verdades. Já as verdades dos fatos, o oposto é sempre possível, são verdades contingentes. E também contra as ilusões da metafísica que pretendem atingir a essência da realidade, graças ao poder da razão, é preciso apoiar-se na experiência para Hume. Hume ataca também aqui a metafísica, falando que o que a metafísica diz são meras ilusões. Então, além de criticar a conexão necessária entre dois fenômenos, ele critica também as causas últimas. Para Hume, não existem conexões necessárias e não existem causas últimas. Desta forma, ele está mostrando que as verdades das ciências experimentais elas provêm apenas do hábito, da experiência do passado, porque sempre foi assim. Então nós concluímos que será no futuro, mas não porque há uma conexão necessária. E por outro lado, ao criticar as causas últimas, ele está aqui criticando a metafísica, a teologia. Finalizo citando Hume na sua obra Investigações. Diz ele: o poder do espírito se mostra precisamente na faculdade de compor, de transpor, de acrescentar ou de diminuir os materiais que os sentidos ou a experiência nos trazem. Até mais.